Bom dia, tudo bem? 24 de janeiro, 10 horas da manhã. Está começando agora mais um Cresce Esclarece. A gente vai falar de um assunto muito bacana, que é o convênio com o SESC de São Paulo. Para tratar desse assunto, nós trouxemos o coordenador de credenciamento do SESC, que é o Robson Luiz dos Santos. Bom dia, Robson, tudo bem? Bom dia, Sônia, tudo bem? Bom dia a todos também. Vamos começar falando um pouquinho sobre a entidade, sobre o SESC? Claro. O SESC, ele surgiu, ele é uma instituição pública, ele é privado. Vamos explicar um pouquinho como é que funciona essa dinâmica para o corretor? Claro, Sônia, vamos sim. Eu acho que é bastante relevante a gente explicar um pouco a instituição, né, para que as pessoas possam entender de uma forma geral e poder utilizar, participar das programações do SESC da melhor forma para elas possível. O SESC é uma instituição que nasceu lá em 1946 por uma iniciativa do empresariado do comércio. É uma instituição privada, né? Ele é mantido, o SESC é mantido pelo empresariado do comércio, né? E é até interessante falar empresariado do comércio. Hoje, as categorias profissionais que podem ser atendidas pelo SESC são muito amplas, né? Não é somente o comércio, aquele comércio mais tradicional que vem à nossa mente, aquele do trabalhador ali do balcão, da padaria. Hoje podem ser atendidos no SESC trabalhadores, né, empregados de consultorias, escritórios de advocacia, né? A gente vai falar um pouco mais isso no decorrer do programa, mas respondendo sua questão, o SESC é essa instituição privada que está presente em todos os estados do Brasil. Aqui em São Paulo ele está presente também em todo o estado. É legal você falar isso porque tem muita gente que ainda confunde SESC com SESI, né? O pessoal faz uma salada, vamos dizer assim, né? É interessante, é uma oportunidade muito bacana para a gente poder explicar um pouco para o espectador. O SESI é uma instituição muito interessante também, tem similaridades com o SESC, mas o SESC nasceu para atender prioritariamente o trabalhador do comércio. Depois a gente vai explicar um pouco o que é esse comércio. O SESI, por sua vez, atende o trabalhador da indústria, né? Então tem essas diferenças. Uma coisa que eu acho que o corretor também faz um pouquinho de confusão é com relação às entidades. Você tem o SESC aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e você tem o SESC em todo o país. Exatamente. Né? É a mesma coisa, o atendimento é igual? Como é que funciona isso? Como você muito bem disse, o SESC está presente em todos os estados do país, né? Hoje são mais de 6 milhões de pessoas credenciadas no SESC no país. O atendimento prioritário para o trabalhador do comércio ele é igual em todo o Brasil, né? É o trabalhador, que a gente já vai entrar mais nesse detalhe, com registro em carteira nas empresas do comércio. Pode ser que haja algumas diferenças na articulação dos programas. Por exemplo, tem alguns departamentos regionais, a gente chama assim, né, internamente, mas tem alguns estados onde o SESC possui escolas, por exemplo, em outros estados isso já não ocorre. O atendimento ele pode diferenciar. Então, já até começo dizendo que, eventualmente, se tiver algum corretor ou alguma pessoa nos assistindo em outros estados e queira saber como funciona a dinâmica do SESC nesses estados, recomendo que procure uma das unidades do SESC aí na cidade onde você está, no estado onde você está, ou até mesmo pela internet, para poder saber como articular esse relacionamento com o SESC, como frequentar as atividades aí no estado que você está. Aqui em São Paulo, quantas unidades o SESC tem? Aqui no estado são 40 unidades, né? São 40 unidades em todas as regiões do estado. Aqui na capital e Grande São Paulo são 23 unidades, né? Então nós temos aqui na capital em todas as regiões também da cidade. Na Grande São Paulo nós temos em Guarulhos, que é a unidade mais recente que nós inauguramos em maio do ano passado, uma unidade belíssima, né, com todos os recursos que o SESC pode disponibilizar para o público. Nós temos também Santo André, Osasco, Guarulhos, Santo André, Osasco e São Caetano. Essas são as unidades da Grande São Paulo. Pega bastante o ABC ali, né? Exatamente. E aqui na capital em todas as regiões. E no interior também em todas as regiões do interior. A gente sabe que o SESC tem uma programação muito grande, né? Principalmente na parte cultural, né? Como é que a população tem acesso a essa programação? Olha, muito interessante a sua pergunta, né? E você já trouxe a população, até justamente o que eu gostaria de falar. Como eu disse inicialmente, nós temos um público prioritário, que nós vamos explicar um pouco mais adiante, mas as nossas unidades aqui no estado de São Paulo, todas elas são portas abertas. O público
tem acesso a todas as nossas unidades. Nós estamos aqui na sede do Cresce e aqui próximo tem o Sesc Avenida Paulista, né? Não há catracas na entrada das nossas unidades, o público pode acessar e há uma série de serviços e programações que as pessoas podem participar sem custos, né? Sem necessidade de ter credenciais também. Para isso, é muito importante que o interessado depois acesse a nossa programação no nosso portal sescsp.org.br. Acessando esse portal, é possível conferir toda a programação e as condições de acesso às programações e tudo mais. O pessoal precisa ficar bem ligado, né? Porque às vezes muita gente não vai, não tem conhecimento de que o público tem acesso e até, como você mesmo falou, gratuito, né? Exatamente, então, exatamente. Precisa se informar, consultar a programação no site, né? Para saber, independente de ter credencial ou não. Eu já estou recebendo aqui várias perguntas, Legal. então vamos falar um pouquinho da credencial. Eu sei que vocês têm 2 tipos de credencial, né? Então vamos esclarecer para o corretor qual é a vantagem que ele pode ter. Olha, nós já temos 4 perguntas aqui, eu vou fazer essas perguntas e já vou entrar no que é preciso para ser um credenciado pleno, tá? Eu queria responder aqui, queria que você respondesse aqui as perguntas da Vera, a Vera Camilo pelo YouTube, ela pergunta se o corretor autônomo pode ter credencial plena. O Valmir Salemi pergunta se os corretores vão poder usar as colônias de férias. A gente vai responder todas essas questões hoje. A Rosângela também pergunta como se credenciar. E o Zanzini, consultor de investimentos imobiliários, diz que já foi no Sesc e falaram que para o corretor não é possível, como ele deve proceder. Então, hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas aqui. Vamos falar um pouquinho, então, Robson? Então, é a Vera... A Vera, o Valmir, a Rosângela e o Zanzini. Acredito que a dúvida deles seja a dúvida de muitas outras pessoas, né? Como você muito bem disse, nós temos 2 formas de credenciamento aqui no Sesc em São Paulo. A primeira e principal é para o trabalhador do comércio. Eu já entro naquela explicação que eu disse que eu iria dar. Nós chamamos aqui de credencial plena. Por que credencial plena? Porque ela dá acesso pleno a todos os serviços e programações que o Sesc disponibiliza, né? Como eu disse, o nosso público prioritário é o trabalhador do comércio. Eu até trouxe uma colinha aqui para poder me auxiliar. E o entendido comércio de bens, comércio de serviços e de turismo. É um espectro bastante ampliado. Então, nós temos aquele comércio que vem à nossa cabeça, que é o mais tradicional, que é a loja de roupas, os supermercados, enfim, bares, lanchonetes, né, que é o comércio mais tradicional, que as pessoas se identificam enquanto trabalhadoras do comércio. Né? Então, ela pode ser o proprietário do bar ou o funcionário do bar? O empregado, somente o empregado. Só o empregado. Somente o empregado, a gente já chega nisso. Então, esse grupo de pessoas, eles compõem o nosso público prioritário. Mas tem uma gama bastante grande que é a gama de serviços, né? Os empregados dos serviços também podem, né? E aí a gente tem uma gama enorme, até mesmo porque a economia, a área de serviço na economia é muito representativa, é muito grande, né? Então nós temos a possibilidade das pessoas que trabalham em escritórios de advocacia, em consultorias de informática, em hospitais e clínicas médicas, né? A área de turismo também como hotelaria, como agências de viagens, né? Eu já disse escritórios de advocacia, imobiliárias, por exemplo, os empregados das imobiliárias, das incorporadoras também têm esse direito. Eu queria que você detalhasse essa parte, porque eu tenho certeza que o corretor já vai ficar confuso, né? Quem é o que tem direito? É o funcionário da imobiliária ou é o corretor? Ou o corretor também tem direito? Quem tem o direito à credencial plena, independente de ser imobiliária, independente da empresa, é sempre o funcionário com registro em carteira. Sempre o funcionário sempre com registro em carteira. O funcionário com registro em carteira. Frisar isso para o corretor. Exatamente. Os proprietários, os sócios, todos são muito bem-vindos no Sesc, mas não é possível atendê-los na categoria credencial plena, porque o Sesc foi criado e existe para atender os empregados. Né? Então, isso está na nossa concepção e esse é o nosso público prioritário, mas todos os outros são muito bem-vindos. Mas tem uma questão muito interessante aí, que são os dependentes. E eu faço questão de destacar isso porque hoje a possibilidade de ser um credenciado pleno como dependente no Sesc São Paulo, ele é bastante grande. Por quê? Porque esse trabalhador desses exemplos que nós citamos aqui, ele pode incluir como dependentes os pais,
dele, os cônjuges, né, esposo, esposa, companheiro, companheira, casamento legal ou união estável. Né? Ele pode incluir filhos até 21 anos ou até 24 anos se forem estudantes, filhos e enteados. Né? Pode incluir também netos. Então, eventualmente, a pessoa trabalha e tem um neto, ela pode incluir. Pode incluir os avós e pode incluir também os pais. Os pais, aliás, eu já falei no É bem diferente de um clube, por exemplo, né? Um clube geralmente são só os filhos e até uma certa idade e acabou, né? Exatamente. E essa diferença que você trouxe, nós fazemos sempre questão de ressaltar, né? Nós não somos um clube, o SESC não é um clube. Então a pessoa não adquire um título para ter a credencial do SESC, né? Ela tem um direito, né? Ela tem um benefício que é dado pela empresa dela. Por trabalhar no comércio. Exatamente. Né? Como a empresa dela ajuda a manter o SESC, então isso é um benefício que diretamente a empresa oferece a essa pessoa. Então é uma diferença bastante grande de um clube, por exemplo. Agora eu vou te provocar uma seguinte pergunta. Claro. O corretor de imóveis que é funcionário de uma imobiliária, registrado em carteira, ele tem direito? Tem o direito, tem o direito. Então essa é uma possibilidade. É uma possibilidade. Só para complementar a resposta anterior, ele tem a possibilidade como dependente. Né? Então, eventualmente, um corretor que o filho trabalha no comércio, que a esposa trabalha no comércio, ou o esposo ou o companheiro, ele vai ter o direito como dependente. E esse é um ponto muito importante para a gente, que muitas pessoas têm esse direito e não sabem. Né? Muitas pessoas têm esse direito e não sabem. Inclusive, eu acho que depois vai aparecer na tela, nós temos um canal, né, que é o nosso Fale Conosco, que é sescsp.org.br/Fale Conosco. Caso alguém que esteja nos assistindo tenha dúvida, né, se a empresa que trabalha dá direito ou se eventualmente pode ser dependente pode ser credenciado pleno como dependente, nos mande essa dúvida em relação à empresa, manda o CNPJ, olha, meu filho trabalha em tal empresa, o CNPJ da empresa dele é esse. Nós vamos verificar e vamos dar essa resposta. Ou caso queiram, também podem comparecer a uma das nossas unidades, procurar a nossa central de atendimento, que também terá respostas em relação a isso. Então, o corretor que é autônomo, ele não tem o direito via direta, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Mas ele pode ter direito se por um acaso, vamos supor, um pai ou um cônjuge, enfim, trabalhar no comércio. Exato. Aí exatamente. Ele tem direito. Aí ele terá esse direito. Por tabela, vamos dizer. Exatamente. E as nossas credenciais, a credencial plena, ela tem validade de 2 anos, né? Em todos os SESCs aqui em São Paulo, em todo o Brasil. Eu acho que ajuda até a responder a pergunta que uma outra pessoa colocou aí sobre o uso de colônias, hospedagens, né? A credencial, ela é válida a credencial plena, válida para todos os serviços do SESC, aqui em São Paulo ou em outras unidades. Então a pessoa, se ela tem o direito da credencial plena, se ela está com a credencial plena dela em dia, ela pode utilizar unidades do SESC fora do estado de São Paulo, inclusive as hospedagens. É legal você falar isso, porque aqui eu tenho uma listinha, queria que você comentasse um pouquinho da credencial plena. Ela tem direito, por exemplo, à parte de serviço odontológico. Como é que funciona? Quais são os benefícios, as vantagens da credencial plena? Interessante a sua pergunta e nos permite esclarecer muitas coisas e falar um pouco da nossa programação, que é uma programação bastante extensa. Né? Os serviços e as programações que o SESC oferece, eles estão calcados em 5 programas principais, que é o nosso programa de cultura, é o nosso programa de saúde, o programa de lazer, de assistência e de educação. Educação é um componente que está em toda a nossa atuação. Né? Então nós temos no programa de cultura apresentações artísticas, né, de várias linguagens, teatro, música, dança, enfim. Temos também aqui em São Paulo 3 unidades que têm centros de música, né, que as pessoas podem aprender música, né? Guarulhos, Consolação e Vila Mariana. Nós temos áreas de alimentação nas nossas unidades, né? Algumas unidades têm, nós chamamos de comedoria, né? Que são restaurantes com serviço completo, com refeições completas. Outras têm a comedoria, mas com refeições ali rápidas, salgados, saladas, cafés, né? Mas temos em todas as unidades. O credenciado pleno tem desconto nessas refeições completas nas comedorias, né? Ele é aberto para o público todo. Por exemplo, aqui na Avenida Paulista nós não temos um restaurante com refeições completas, mas temos 2 espaços, né, com café que é aberto para todo mundo.
Uma outra unidade que não está tão distante daqui, que é o Sesc 24 de Maio, por sua vez, já tem a comedoria com restaurante, e ali o credenciado pleno tem um subsídio, né? O Sesc subsidia, a partir da contribuição que a empresa dele faz, a refeição dessa pessoa. Mas eu não sou credenciado e quero almoçar no Sesc 24 de Maio. Também vai almoçar. O Sesc é uma instituição que não visa lucro. Então, por sua vez, mesmo que eu não seja credenciado, é um preço acessível. É um preço, os preços que praticamos são acessíveis, porque naquele preço não está embutido a questão do lucro. Então, essa comedoria, ela também fica aberta ao público em geral. Ao público em geral. Não preciso ser credenciado pleno Não. ou alguma outra credencial para conseguir Não precisa. usar. Mas como você muito bem disse na sua pergunta, o credencial ele tem algumas vantagens. Uma delas é essa, ele vai ter um diferencial no preço por conta desse subsídio. Cursos esportivos também, né? No programa Lazer nós temos atividades esportivas, cursos esportivos, práticas recreativas e tudo mais. O credenciado pleno, ele tem a questão do preço, que o preço para ele é subsidiado, são preços também bastante acessíveis, são preços subsidiados. Ele tem a questão da preferência na vaga. Então, quando surgem as vagas, elas vão ficar disponíveis nas centrais de atendimento, no nosso portal, e tem um período de prioridade para essa pessoa, que gira em torno de uns 3 a 5 dias. Essa vaga não sendo preenchida pelo credenciado pleno, ela fica disponível para, por exemplo, quem tem a credencial atividades, que eu já falo um pouquinho adiante. E até já atende a uma pergunta da Silvana, que ela pergunta qual é a diferença da credencial plena para as demais. E a Larissa também, a gente já esclareceu aqui, que diz que somente o corretor com registro pode utilizar o Sesc ou o autônomo. A gente também já esclareceu isso para você, né, Larissa? Mas não exime a oportunidade, né? Não exclui a oportunidade de você também utilizar via algum parente que você tenha, se você for autônoma, né? Exatamente. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da diferença entre as credenciais. Da plena para... Como é que chamou? Atividades. Atividade. Então, eu tive a oportunidade de falar um pouco da credencial plena, né? Se você quiser, a gente retoma isso a qualquer momento. Mas, como nós dissemos, as nossas unidades são abertas e a população, de uma forma geral, nós fazemos questão que as unidades sejam assim, né? Elas podem utilizar. Então, instituímos em 2014 a credencial atividades. O que é a credencial atividades? É uma credencial que ela não tem custo, ela é gratuita, ela é feita individualmente, sem a necessidade de vínculo com nenhuma instituição, né, com nenhuma empresa. A pessoa vai voluntariamente até uma unidade do Sesc e, eventualmente, ela quer fazer uma atividade no ETA, né, que é o nosso Espaço de Tecnologias e Artes. Ali nós temos cursos e oficinas na área de tecnologias e artes, né? Não são, até um parênteses importante, não são cursos profissionalizantes nessa área, né? São cursos de fruição, cursos livres, cursos né? livres, exatamente. A pessoa quer fazer ali um curso nessa área, ou então quer fazer um curso esportivo. Havendo a vaga para esse curso, a pessoa tira essa credencial atividades, é simples, ela tem que estar com os documentos pessoais dela ali, faz gratuitamente, e essa credencial, a partir dessa credencial atividades, ela frequenta o curso, né? Essa é a diferença. Essa é a diferença não, essa é a característica da credencial atividades. Uma coisa importante é que a credencial atividades, ela é válida somente no estado de São Paulo. Ela é uma característica nossa aqui do Sesc São Paulo. Né? E ela não garante a vaga na atividade. Então, a pessoa tendo a atividade... E as atividades, muitas delas as pessoas conseguem as vagas, né? E alguns horários obviamente são mais concorridos, né? Então vamos imaginar aqui, nós temos ginástica multifuncional, isso é muito importante que se diga, né? Que temos ali as salas de ginástica multifuncional, todas com os equipamentos de ginástica, tudo. Alguns horários são muito concorridos nas unidades, não só nas unidades, né? Em outras instituições também. Academia, né? Por né? exemplo, a partir das 6 da tarde, 7 horas da manhã. Isso não quer dizer que quem tem a credencial atividade não conseguirá a vaga, mas a gente tem que esclarecer que é um pouco mais difícil, porque tem uma demanda alta do público comerciário também. Para vocês terem uma ideia, hoje o Sesc São Paulo tem 3 milhões de credenciados a partir das empresas do comércio. Né? Tem 3 milhões de credenciados. São mais ou menos a metade, 1.450.000 de trabalhadores, os demais são os dependentes, né? Com todas aquelas possibilidades que nós explicamos. Um credenciado que não seja pleno, credenciado à atividade, ele pode usar, por exemplo, a piscina? Pode utilizar a piscina. Tem que ir até a unidade que ele deseja, ver a condição do uso daquela piscina, né? Geralmente,
A unidade ela tem um horário específico para aquilo, tem um custo também para a utilização dessa piscina. Aí que eu queria chegar. Tem muita diferença entre o credenciado atividade para o credenciado pleno em termos de custo? Por exemplo, para usar as dependências? Como é que funciona? Vou trazer o exemplo para acesso a uma atividade cultural, a assistir uma apresentação artística. Tá. Né? O SESC, nós praticamos 3 preços. O preço inteiro, que é para a população de uma forma geral, não é necessário credencial. Tá. O preço inteiro, que geralmente já é um preço bastante acessível, enfim, depois as pessoas podem consultar lá no nosso portal. Se você comparar com teatro, por exemplo, sim, normal, você vai ver que é bem menor o custo. Exatamente. Né? Nós temos a possibilidade da meia entrada, né? Aquelas tradicionais que muitos de nós já conhecemos, que é para o estudante. Tá. É possível para o aposentado, para as pessoas com 60 anos ou mais. É possível também essa meia entrada para professores e funcionários da rede pública de ensino. Né? Então, a meia entrada. E temos o valor do credenciado pleno, que gira em torno de 25% do valor cheio. Tá. Né? Então, esse é uma das diferenciações. Né? Os outros serviços todos também têm diferenciação nesse sentido. E a credencial atividade, ela também dá algum desconto no ingresso, por exemplo? Então, ela não dá desconto, ela dá acesso. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma atividade física e tem vaga, eu só consigo se eu fizer a credencial atividade. Se eu não fizer a credencial, eu não tenho acesso. Tá. Entendeu? Agora, para ingresso, não. Para ingresso, nós temos esses 3 preços. O cheio, a meia entrada para esse conjunto de pessoas que eu expliquei e o valor do trabalhador do comércio com a credencial plena. Então, para o corretor que não tem, que é autônomo, por exemplo, que não tem condição de fazer a credencial plena, compensa ele fazer a credencial atividade? Sim, ele vai procurar a unidade. Acho que uma coisa muito interessante de falar para esse corretor é o seguinte, dentro das possibilidades, vá até a unidade, verifique o que interessa, né? E conversando com as pessoas ali do nosso atendimento, veja as possibilidades de participação, se há vaga, se não há vaga, né? Uma coisa importante da gente ressaltar a nossa programação ela é muito extensa. Ela é muito extensa. Dentro desses programas que eu falei, nós temos diversas atividades. Temos muitas atividades abertas para a família, inclusive, né? Então, as pessoas indo até a unidade, elas vão se deparar com o que elas têm o desejo de realizar e ali elas já poderão ter uma medida na hora do que é possível, o que não é, quando é possível, né? A programação gratuita e aberta, ela é muito extensa em todas as áreas que nós atuamos, né? E é uma grande oportunidade para o paulistano, porque às vezes a cidade é tão grande, né? A oferta é tão grande e você não conhece nem metade do que você pode utilizar, Pois é. às vezes gratuitamente, né? Exatamente. Muitas coisas são gratuitas, né? Exatamente. E as pessoas perdem a oportunidade porque ficam às vezes pensando, vou ter que pagar ou vou pagar muito caro, né? E não é por aí, né? Exatamente. O SESC está aí para mostrar que realmente... Temos algumas outras dúvidas aqui do pessoal. O Fernando Costa pergunta se MEI credencia. Fernando, o MEI, ele é um microempresário, né? Ele entra na categoria empresário. Então, da mesma forma que, como eu havia respondido para a Sônia, que o proprietário das empresas não pode fazer a credencial plena, mas continua sendo muito bem-vindo no SESC, o MEI é a mesma coisa. Apesar dele ser um microempresário, ele ainda está na condição de empresário. E é para o público que é funcionário, Isso. Né? O MEI, eu acho que uma coisa importante se essa pessoa que é MEI, se ela é da área do comércio, se ela tiver um empregado, porque o MEI, a legislação permite que o MEI tenha empregado, né? Esse empregado dele terá o direito. O Eni, bom dia, sou corretora de imóveis, trabalho em imobiliária e tenho o Cresce do Distrito Federal. Posso tirar a carteira do SESC? Eu não entendi se ela é do Distrito Federal ou se ela é daqui, mas isso não tem problema. Se ela é empregada da imobiliária, ela pode ter a credencial do SESC, seja a credencial plena aqui em São Paulo ou a credencial lá no Distrito Federal, se ela for empregada, né? Agora, se ela não for empregada, se ela tiver um vínculo ali de parceria com a imobiliária, eventualmente, aqui em São Paulo ela pode ter a credencial atividades e frequentar as nossas atividades que são abertas e tudo mais. E aí, as condições de frequência lá no SESC do Distrito Federal, eu recomendo que ela procure uma das nossas unidades lá no DF para verificar as condições de participação.
O Alvair Pereira, ele está reclamando porque ele acha que ele não tem vínculo em CLT e ele queria saber qual é o benefício que o corretor vai ter, então, nesse caso, para utilizar o SESC. Ó, Alvair, duas coisas importantes. Como você disse, ele acha que não tem, né? Então, escreve para a gente lá no Fale Conosco, a gente tenta investigar se você tem a possibilidade de ser credenciado pleno como dependente. Essa é a primeira questão. E a segunda, ele pode fazer a credencial atividades, que é isso que nós falamos que também tem benefícios, que também né? tem benefícios. É um diferencial em relação à população em geral. Exatamente. Né? Interessante. Antes de pensar, olha, eu não tenho direito mesmo, tal. Não, vamos ver, vamos verificar. Cada caso é um caso, exatamente, né, exatamente. Nós estamos muito acostumados com isso porque as pessoas nos procuram e a gente faz uma investigação. Olha, será que você não pode por essa via, por essa outra via? Ah, não posso. Então, vamos tentar. O que te interessa aqui no SESC? Eu acho que essa é uma das grandes perguntas que a pessoa tem que responder para ela mesma, né? Então, e para ela responder isso, ela tem que ir até a unidade, verificar o que tem, o que não tem, verificar os interesses dela, e a partir dos interesses a gente verifica os acessos. E às vezes os descontos são muito bons também, sim. né? Se você comparar o preço da atividade que você faz no SESC, por exemplo, com o preço de uma academia, né? Fazer uma natação numa academia ou fazer uma natação no SESC, o preço realmente compensa muito, né? Isso acontece justamente porque nós não visamos lucro nas nossas atividades, né? Então, são os preços praticados por esse motivo. E com relação à colônia de férias, precisa ser o credenciado pleno para ter direito? Eu vou falar de uma coisa que eu acho que chama bastante atenção, que eu acho que uma das pessoas que fez uma das primeiras perguntas para a gente falou de colônia de férias, né? A gente não entrou nesse assunto ainda. Aqui em São Paulo, nós temos uma unidade que tem hospedagem, que é o SESC Bertioga. Né? É uma das nossas unidades mais procuradas, litoral, todo mundo, ainda mais nessa época do ano, né? Calor, verão, todo mundo quer ir para o litoral. Quais são as possibilidades para a pessoa usufruir das instalações do SESC Bertioga? Né? Tem pelo menos 3 possibilidades principais. A primeira ela realizar uma inscrição no nosso portal, né? Aquele mesmo endereço, só que no final é /Bertioga, sesc.org.br/Bertioga. Ali a pessoa vai ver essas condições, mas eu explicarei aqui. Ela realizar uma inscrição para um período determinado. Para um período determinado. Quem tem preferência nessas vagas? O credenciado pleno, né? E aí tem um ranqueamento, uma forma de escalonamento para a gente poder distribuir as vagas. Por exemplo, quem já foi até tanto tempo, ele fica um pouquinho mais para trás e tudo mais, né? Lá no nosso portal a gente explica um pouco isso. Essa é uma das formas. A população, de uma forma geral, também pode se inscrever, pode participar como convidado de um credenciado pleno, enfim, tem... Uma outra forma é adquirir o ingresso para passar um dia, né? Lá nesse mesmo portal fala as datas que nós vendemos esse ingresso. Então, a pessoa compra o ingresso para ela ir com a família dela até uma das unidades do SESC. Tem diferenças de preços para trabalhador do comércio e para a população de uma forma geral. E uma terceira forma ainda, dentro do portal tem um ícone que se chama venda direta, que é aquele período, por exemplo, que está muito em cima, que eventualmente houve alguma desistência, alguma coisa, a gente coloca aquilo no portal para ser vendido. Então são essas 3 formas principais para a pessoa poder acessar. Mas a gente tem que deixar bastante claro que é um dos nossos serviços mais procurados. Né? É um dos nossos serviços mais procurados. Aqui em São Paulo nós temos essa unidade com hospedagem. Nos outros estados, para a pessoa que tem a possibilidade de fazer a credencial plena, tem também. Né? Tem também, em quase todos os estados, a possibilidade dessas pessoas se hospedarem nas nossas colônias, nos nossos centros de férias. Né? Aí, depende do interesse dela, ela tem que entrar no portal ali de cada estado. E funciona da mesma maneira? São atendimentos diferentes. Tem alguns que são similares, enfim, mas, enfim, temos Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, em todos os estados. Eu até recomendo quem tem interesse de informações de SESC de outros estados, entrar no site sesc.com.br. Ali tem uma possibilidade de você escolher informações do estado que você quer. O Silvio, via YouTube, pergunta se existe uma conversa entre o SESC e o CRECE no sentido de liberar a credencial plena no futuro para corretores. Silvio, né?
Ô Silvio, boa pergunta sua. Nós estamos conversando com o Cresce, inclusive essa é uma das conversas, né? A gente fica muito feliz de estar aqui. A posição atual do SESC, né, do SESC em relação aos trabalhadores, ela vem lá desde 1946, né? Que nós fomos criados e existimos para atender os empregados. Não há uma perspectiva futura de uma mudança nesse regramento. Entretanto, com o passar dos anos, o SESC aqui em São Paulo foi cada vez mais abrindo as portas para a população, né? Chegando hoje ao momento que estamos, que todos são muito bem-vindos nas unidades, todos são muito bem-vindos, mas com essas diferenças de atendimento que elas são necessárias por conta da nossa natureza, né? Nós fomos criados e existimos para atender esse público. Como outras instituições existem para atender outros, né? Você citou o SESI para atender o industriário e tudo mais, com as suas características e tudo mais. Então, é interessante, gente, vocês frequentarem o SESC, né? Até como população no início, para quem não conhece muito como é que funciona, para ter mais acesso, se informar mais. Às vezes você tem uma oportunidade de aproveitar que está ali e você não sabe, né? Isso mesmo. Eu acho que essa dica que você trouxe ela é fundamental. Frequentar, ir até a unidade do SESC e verificar as possibilidades. Antes de começar essa gravação, nós estávamos assistindo no monitor que fica aqui do lado, eu não me lembro o nome do programa. A nossa dica de lazer, Dica de lazer, né? Que era uma matéria que foi gravada lá no SESC Pompeia, que é sobre a exposição do Cildo Meirelles, que está lá na área de convivência do SESC Pompeia. Uma exposição maravilhosa, linda, enfim, todos estão convidados para ir assistir, aberta à população. Olha aí, né? gente. Aberta à população. Né? Então, essa dica vai ao encontro daquilo que vocês estavam mostrando antes de começar a nossa gravação. É aberto. As pessoas podem frequentar. Eu acho que aí diante da frequência das pessoas, elas vão descobrindo. Eu falei, aliás, do SESC Pompeia, tem uma área de oficinas maravilhosa, né? Uma comedoria. As pessoas não têm essa noção, né? Eu mesmo falo por mim, eu moro ao lado do SESC Belenzinho e fui uma vez lá. É nossa convidada para um café lá. Já vou começar a me policiar. Pode me cobrar que eu te convido para um café lá para te apresentar o SESC. Com certeza, porque é uma área muito bonita, eu passo em frente, tal, vejo e realmente compensa, né? Nós recebemos aqui, Robson, inúmeras perguntas. Imagino. Nós estamos congestionados de perguntas e de cidades que estão nos assistindo. A gente agradece aqui. A gente fala em nome do SESC pela sua presença aqui. Quero agradecer e quero que você deixe claro para os corretores, que é para eles se animarem e frequentarem o SESC. Né? Não ficarem chateados, porque o SESC não tem convênio, não oferece o convênio para o corretor. Não há necessidade de convênio, você pode frequentar. É o ponto. Né? Esse é o ponto. Essa que é a grande novidade da história, vamos dizer assim, né? Exatamente. Quem agradece somos nós, óbvio. É sempre um prazer, uma oportunidade de falar da instituição, né, para um público tão extenso quanto é o público tão grande, né, aliás, que assistem vocês, os corretores de imóveis. Acredito que, eventualmente, tem até outras pessoas que não sejam corretoras também assistindo. Todos são bem-vindos, são os nossos convidados para irem às nossas unidades e conhecerem. O SESC está aberto praticamente todos os dias. Né? Tem algumas unidades nossas fecham às segundas-feiras, mas outras estão abertas às segundas-feiras. Então, 7 dias por semana estamos abertos. Né? Aqui, por exemplo, nós temos, só para situar aqui geograficamente, nós estamos aqui na Pamplona. Aqui perto tem o SESC Avenida Paulista, que é de terça a domingo. Mas aqui perto também tem o Cine SESC, que é de segunda a segunda. Olha aí, que né? legal. SESC Consolação, que é próximo aqui também, que é de segunda a sexta. Aliás, e acontece programação aos sábados também. Então, tem muitas possibilidades. A boa parte das unidades estão abertas até às 9, 10 da noite. Então, eventualmente, a pessoa está trabalhando, depois sai do trabalho, pode ir até lá. Aos finais de semana com a família. Enfim, tem muitas possibilidades, muitas programações. Nós estamos no verão. Agora, em janeiro e fevereiro, está acontecendo o projeto SESC Verão, que já acontece há quase 20 anos, né? É um projeto maravilhoso, que traz aí o incentivo à prática esportiva, o incentivo para que as pessoas fiquem juntas, enfim, compartilhem espaços e tudo mais. Então, é uma oportunidade das pessoas conhecerem as nossas instalações e os nossos serviços. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina, né? gente. E olha, vamos repetir novamente.
Essas pessoas que nos enviaram perguntas que a gente não conseguiu dar conta de responder, podem entrar em contato pelo site do Fale Conosco, lá que está na tela, né? É sescsp.org.br/Fale Conosco, que o Robson está preparado para responder todas as Exatamente. dúvidas e, de repente, você pode ser um credenciado pleno e não sabe. Exatamente, Né? exatamente. E, gente, quero agradecer novamente e agradecer você que está aí do outro lado da telinha. Esperamos contar com você semana que vem, novamente, e um bom final de semana. Aproveite que amanhã é aniversário de São Paulo e vá para o Sesc comemorar. Aproveite no Sesc, exatamente. É isso aí. Gente, muito obrigada. Um grande abraço, Robson. Obrigado pela oportunidade. Semana que vem tem mais.